Seja bem-vindo ao canal Engenheiro Oliveira da Almeida, o canal cujo foco é poupar na construção da sua casa sem comprometer a qualidade. Eu sou o Engenheiro Oliveira da Almeida e no vídeo de hoje vamos falar sobre por que não podemos usar a areia da praia na construção das nossas casas. E se ainda não é inscrito cá no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo de dicas de como poupar na construção da sua casa sem comprometer a qualidade. Começando pelo básico. O que é areia e por que ela é tão importante na construção? A areia é um dos principais ingredientes na fabricação do betão. Ela é misturada com cimento, água e outros agregados que juntos resultam numa mistura que dá forma às estruturas das nossas casas. Mas, como já vamos ver, nem toda areia é adequada para essa mistura funcionar de forma eficiente. A areia ideal deve ter características específicas para garantir que o betão em que ela é usada seja consistente e durável. Por isso, usar a areia errada pode comprometer toda a estrutura. Vamos então entender por que a areia da praia não é a melhor escolha. E logo de cara posso dizer que o principal problema, o grande problema é o sal. A areia da praia contém cloreto de sódio, ou seja, sal, que é um material que acelera a degradação, a corrosão do aço usado no betão armado. E quando o aço começa a enfraquecer, todo o betão é fragilizado e cria fissuras que podem acabar com toda a estrutura ao longo do tempo. E para entender melhor, pensa numa bicicleta que ficou exposta à chuva por muito tempo e com o passar do tempo ela começou a enferrujar. E como bicicletas são geralmente feitas de metal, pensa na corrente, no guidão ou qualquer outro componente da bicicleta. Basicamente, este componente, para não dizer a bicicleta toda, começa a sofrer um processo de corrosão acelerada que acabará com o enfraquecimento destes elementos afetados e, consequentemente, a quebra da bicicleta. Tudo porque ela ficou exposta a um elemento nocivo ao metal usado na sua construção. O resultado no betão é exatamente o mesmo. Se o ferro enferrujar, se o aço enferrujar, toda a estrutura fica comprometida. Outra desvantagem para o uso da areia da praia é a sua alta retenção de umidade. Quando a areia retém muita umidade, ela compromete a relação água-cimento do betão, que é uma relação muito importante para garantir que o betão atinja suas resistências máximas e, com isso, fragiliza o betão e compromete a sua vida útil. E, além disso, o excesso de umidade numa estrutura cria condições favoráveis para o aparecimento de mofo e fungos que não só comprometem a estrutura da casa, como são nocivos para a sua saúde. E convenhamos, ninguém quer viver numa casa com cheiro a mofo que vai comprometer a sua saúde ao longo do tempo, ao mesmo tempo que a estrutura enfraquece. Ok, mas agora deve estar te perguntando se a areia da praia não serve a outros mares de areia por ali que podem ser usados com certeza, como o deserto. Eu digo que não. Eu não recomendo usar a areia do deserto pelos seguintes motivos. A ação constante do vento no deserto faz com que os grãos de areia estejam em constante movimento e com isso tenham as suas arestas, ou basicamente não tenham arestas nenhumas, os grãos ficam muito arredondados. E esse arredondamento das arestas dos grãos acaba por comprometer a capacidade de aderência da areia no betão. E isso faz com que o betão fique muito menos resistente e toda a estrutura como um todo muito menos durável. Mas se está difícil entender, deixa-me explicar desta forma. Imagine que você tem várias bolas de gude, aquelas bolas que apareciam alguns tempos atrás nas latas de inseticidas, aquelas bolas de cristal assim, redondinhas, lisinhas, e você tenta empilhá-las uma acima da outra. Como elas são redondas, elas não se encaixam umas nas outras, e com isso, essa pilha, se podemos chamar disso, desmorona com muita facilidade. Agora, imagine esta pilha dentro do betão. Estes grãos arredondados vão fazer exatamente a mesma coisa dentro da mistura. Eles não vão encaixar um no outro, não vão encaixar na brita, não vão encaixar em outros grãos de areia, porque eles vão simplesmente deslizar e assim comprometer a mistura como um todo e com isso, você já sabe, comprometer a resistência do betão e a sua vida útil. Está bem, mas não podemos usar areia do mar, não podemos usar areia do deserto. Que areia devemos usar então? A areia que deve ser usada na construção é areia chamada areia lavada. Tem fonte em jazigos, rios ou lagos de água doce.
E essa areia tem várias vantagens, dentre as quais podemos citar algumas, como os grãos angulares. Diferente da areia do deserto, a areia destas fontes tem grãos muito angulares, grãos com muitos ângulos, entranças, reentrâncias, saídas, dessaídas, que permitem com que, quando aplicados no betão, eles encaixem uns nos outros, não só, mas também na brita, promovendo assim uma maior aderência e maior consistência e promovendo para o aumento de resistência do betão ao longo do tempo. Tem uma baixa retenção de umidade. Como vêm de lugares com água doce, não contém sal e com isso não tem um alto grau de absorção de umidade que, como já explicamos, compromete a estrutura em vários aspectos. Granulometria variada. Uma boa areia para construção, deve ter uma granulometria diversa, ou seja, ela deve ter grãos de diferentes tamanhos dentro da sua composição para garantir uma maior compactação e um aumento de resistência, ou pelo menos manter a resistência desejada no betão, ou seja, na sua estrutura. E se está difícil entender, vou dar mais um exemplo. Você conhece Lego, que são aqueles pedaços de plástico que se encaixam uns nos outros? Bom, pensa na areia dos rios, dessas fontes que eu já expliquei agora, como peças de Lego. Todas elas encaixam uma nas outras e vão criando estruturas consistentes e resistentes. Se você tiver todas elas de forma que não possam se encaixar, essa estrutura, essa compactação, essa coesão, essa resistência fica completamente comprometida. Então, com a areia destas fontes, você tem como peças de Lego que vão se empilhando uma nas outras, encaixando perfeitamente, garantindo uma consistência na sua estrutura. Em resumo, a areia da praia, a areia do deserto, não é recomendável porque, apesar de abundante, ela provém de fontes que não são nada propícias para aquelas condições que nós queremos criar para as nossas estruturas. Então, a areia recomendada é a areia lavada que tem essas fontes, como jazigos, leitos de rios ou lagos de água doce, que tem essas características que nós explicamos, que são angulares, retém menos umidade e tem uma granulometria diversa, promovendo assim uma maior qualidade para a sua estrutura e com isso uma longa vida útil do betão que é usado nela. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário se tiveres alguma dúvida e não esqueça, subscreva o canal porque aqui o nosso foco é garantir que você consiga poupar na construção da sua casa sem comprometer a qualidade e, acima de tudo, a segurança. Muito obrigado, até o próximo bloco.